Segundo Samuel, capítulo 21. Durante o reinado de Davi, houve 3 anos de fome. Davi buscou o Eterno e ele disse: essa fome é por causa do sangue dos gibeonitas, derramado por Saul e sua família. O rei reuniu os gibeonitas, que não faziam parte de Israel. Eles representavam o que tinham restado dos amorreus e eram protegidos por causa de um acordo com Israel. Mas Saul, fanático pela honra de Israel e de Judá, tentou exterminá-los. Davi disse aos gibeonitas: o que eu posso fazer por vocês? Como poderei compensá-los para que vocês abençoem a herança do Eterno? Os gibeonitas responderam: não queremos o dinheiro de Saul e de sua família, e não cabe a nós matar ninguém em Israel. Mas Davi insistiu: o que querem que eu faça por vocês? Finalmente disseram ao rei: que nos sejam entregues 7 descendentes do homem que tentou nos destruir e nos eliminar do território de Israel, para que sejam enforcados diante do Eterno em Gibeá de Saul, o Monte Santo. Davi concordou: eu os entregarei a vocês. O rei poupou Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, por causa do juramento que tinha feito a Jonatas perante o Eterno. Mas o rei escolheu Armone e Mefibosete, os 2 filhos de Rispa, filha de Aiá, que tinha dado a Saul, e os 5 filhos de Merabe, filha de Saul, que deu a Adriel, filho de Barzilai de Meolá. Ele os entregou aos gibeonitas, que os enforcaram no monte perante o Eterno. Os 7 morreram ao mesmo tempo. Eles foram executados no início da colheita da cevada. Rispa, filha de Aiá, pegou um pano de saco, fez com ele uma barraca sobre uma rocha e ficou ali desde o começo da colheita até o início das chuvas. Durante o dia, ela impedia que os pássaros chegassem aos corpos. Durante a noite, não deixava que os animais selvagens se aproximassem. Davi foi informado do que Rispa, filha de Aiá e concubina de Saul, estava fazendo. Então ele foi buscar os restos de Saul e de seu filho Jonatas, que estavam com os líderes de Jabes de Gileade. Eles os tinham resgatado da praça de Bet-Seã, depois que foram enforcados pelos filisteus que os tinham matado em Gilboa. Ele recolheu os restos deles e os levou para o lugar em que estavam os outros 7 corpos, e todos foram levados de volta para a terra de Benjamim e sepultados no túmulo de Quis, pai de Saul. Tudo foi feito conforme as ordens do rei. Depois disso, Deus respondeu às orações de Israel a favor da terra. Houve outra guerra entre os filisteus e os israelitas. Davi e seus soldados saíram para lutar. Davi ficou exausto. Isbi-Benoni, guerreiro descendente de Rafa, anunciou que mataria Davi. Sua lança pesava 3,6 kg e ele vestia uma armadura nova. Mas Abisai, filho de Zeruia, socorreu Davi e matou o filisteu. Depois do incidente, os soldados de Davi fizeram um juramento: o Senhor não sairá mais conosco à guerra, para que a lâmpada de Israel não se apague. Depois houve outra guerra contra os filisteus em Gobe. Sibecai, de Rusate, matou Safi, outro guerreiro descendente de Rafa. Em outro conflito contra os filisteus em Gobe, Elanã, filho de Jaaré-Oregim, tecelão de Belém, matou Golias de Gate, cuja lança tinha uma haste que parecia o eixo de um tear. Outra batalha foi travada em Gate. Estava ali um gigante que tinha 6 dedos nas mãos e nos pés, 24 ao todo. Ele também era um dos descendentes de Rafa. Ele provocou Israel, e Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi, o matou. Esses 4 eram descendentes de Rafa, naturais de Gate. Todos foram mortos por Davi e seus soldados.